os irmãos abram suas Bíblias no texto que foi lido, Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, mantenha a palavra do Senhor aberta, porque Deus vai falar nesta noite. Não serei eu que tenho mensagem para vocês, quem tem é o Espírito Santo, quem tem é o nosso Deus. Somos ovelhas do seu rebanho, e o Senhor, que é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, um Deus que tem alimento suficiente para a ovelha que gosta de comer comida boa da mesa do Senhor. Quantos aqui vão orar por mim? Esteja orando desde já para que o Senhor nos use aqui. E às vezes, irmão, basta uma simples palavra para que os resultados cheguem. Me lembrei agora, falando sobre isso, quando Jesus chegou lá em Cafarnaum e aquele centurião foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele estava com um criado enfermo, bastante enfermo, procurou o Senhor Jesus, mas ele sabia que nenhum judeu podia entrar na casa de um gentil. Ele sabia, ele conhecia as normas do judaísmo, mas ele contentou-se em apenas dizer: Senhor, se o Senhor disser só uma palavra é suficiente. Jesus admirou-se da fé daquele homem, e como aquele homem creu no que Jesus dissera, Jesus disse: vá e seja feito conforme a sua fé. E quando aquele homem chegou em casa, o seu servo já estava curado, porque há poder no nome do Senhor Jesus. O texto que foi lido, propositadamente pedi para o nosso irmão Luiz ler nesse texto, foi a mensagem que o Espírito Santo falou meu coração para trazer nesta noite. E é um texto que vai destacar este grande personagem chamado João Batista, que teve uma grande incumbência como precursor do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que havia laços familiares entre a família de João Batista e a família de Jesus, eram primos. João Batista, 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. E Marcos, eu não sei se ele usou como base ou foi o Espírito Santo, acredito assim que foi o Espírito Santo. Assim como a Bíblia, ela inicia no Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Marcos, quando escreve, ele usa essa expressão no princípio, ou o princípio, ou o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste texto que foi lido, João Batista é o grande personagem nesses primeiros versículos do Evangelho de Marcos. E ele começa a relatar aspectos sobre a figura do precursor do Messias. Geralmente, irmãos, quando o rei ia visitar uma cidade, um lugar, uma aldeia, havia a figura do precursor, que era alguém que ia na frente do rei para anunciar que a retaguarda dele vinha o rei, e que os caminhos fossem livres, abertos, aplainados. No percurso que o rei iria percorrer, o caminho não poderia estar cheio de buraco, um caminho fechado, cheio de gente, impedindo que o rei e sua comitiva andasse por ali. Da mesma forma, João Batista, como o precursor do Senhor Jesus, ele foi usado por Deus para que ele preparasse os corações do povo judeu, porque o Messias prometido, aquele que viria de uma virgem, ele já estava no mundo.
Só que para isso, o seu precursor chamado João Batista, ele foi adiante dizendo: aplane os caminhos, olhe diante, antes de mim, depois de mim, vem alguém muito poderoso, vocês têm que se reconciliar com Deus. E aí João, ele teve essa preocupação de descrever aspectos deste grande personagem. Qual é o nome dele? João Batista. Quando nós olhamos para os versículos 1, 2 e 3, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos o precursor de Cristo. O versículo 1 inicia dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que é que nós podemos notar, irmãos, já de cara com o texto? É que este precursor iria testemunhar de alguém, mas não seria alguém comum, seria alguém especial. Este alguém que é especial, nada mais, nada menos era do que o Filho de Deus. E aí eu quero aproveitar e perguntar: se João Batista, ele tem esta finalidade, esse propósito de falar acerca do Filho de Deus, qual é o seu propósito? Qual tem sido o seu testemunho? E aí eu me incluo também: de quem nós temos testemunhado? É algo que pode levar alguém aqui à reflexão. Você tem testemunhado de quem? Você tem testemunhado lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, na fila do banco, dentro de um ônibus, na fila de um hospital? De quem nós temos testemunhado? Precisamos testemunhar de Jesus. Jesus é a esperança para o mundo perdido. O mundo não precisa de política. O mundo não precisa de futebol. Dá para viver sem política, dá para viver sem futebol, mas sem Jesus não dá para viver. Glória a Deus. Mas olhando para o versículo 2, na parte A diz: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. Havia uma promessa lá em Isaías capítulo 40, de que este personagem que iria adiante do Senhor, viria como precursor para preparar os corações dos judeus para receberem o seu Messias. Esta promessa está em Isaías capítulo 40. Mas o texto no versículo 2, irmãos, não fica só nisso. Quando olhamos para o versículo 2 na parte B, o texto mostra qual seria, qual foi, qual era no passado a missão do precursor. O texto diz: o qual preparará o caminho diante de ti. Por isso que João Batista, ele veio adiante como precursor, preparando os judeus, anunciando que eles se arrependessem, porque o reino de Deus já estava entre eles, que eles se preparassem para receber o seu Messias. E da mesma forma, quando João Batista, da mesma forma como João Batista preparou os corações dos judeus para receber o seu Messias, a igreja do Senhor tem que estar preparada para o dia do arrebatamento, porque Jesus vai voltar. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos, para o versículo 3, nós vemos o seguinte texto: voz do que clama no deserto. Aqui está a área do precursor. Deus não pediu, não enviou João Batista para pregar no templo, para pregar em Jerusalém, para pregar no meio de uma população maior, nas aldeias, nas cidades, no lugarejo, mas ele envia João Batista para pregar no deserto. João Batista só tinha o deserto, era a sua área de atuação como precursor. E Deus envia João Batista, sem microfone, sem televisão, sem rádio, sem caixa de som, sem tocadores, sem cantores,
mas ele tinha uma coisa, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha a presença do Senhor na sua vida. E hoje, a igreja do Senhor tem tudo isso que eu falei. Nós temos microfone, nós temos rádio, temos também televisão, temos tocadores, cantores, pregadores, mas talvez o efeito da mensagem nossa não venha impactar tão quanto impactou a mensagem de João Batista. A igreja do Senhor, ela tem que acordar, despertar para um compromisso maior com o Evangelho do Senhor. E eu creio que nesta noite Deus vai levantar irmãos aqui, que vai orar mais pela obra do Senhor, que vai testemunhar mais para a obra do Senhor. Nós nos preocupamos com as atividades. Aqui está o calendário que nós montamos, plano de atividade do ano. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é ganharmos almas para o Senhor Jesus. O mais importante não são as festas da igreja, os aniversários dos conjuntos, o aniversário do pastor, da esposa do pastor. Essa parte social os irmãos fazem porque os irmãos têm muito amor no coração, mas isso não é o fundamental. Nós não fomos chamados para fazer aniversários e festas, nós fomos chamados para falarmos de Jesus, para dizer: olha amigo, você tem a esperança para você. Jesus pode te libertar das drogas, Jesus pode te libertar do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição. Jesus pode tirar esta prática que Deus não se agrada na sua vida. Há pessoas envolvidas em jogos, viciadas em jogos. Tenhamos muito cuidado, irmãos, crianças, tenham muito cuidado para não se viciar nos jogos. Mas a obra do Senhor, ela tem que ser feita. João Batista só tinha um deserto, e nós o que é que nós temos? Temos tudo isso, mas Deus quer mais de cada um de nós. Vamos falar mais de Jesus esse ano? Compartilhe algo de bom nas redes sociais. Mande um versículo para alguém. Leia um versículo. Grave a sua voz, envie para alguém. Porque, irmãos, as redes sociais hoje alcançam o mundo. Muitas vezes nós compartilhamos política, compartilhamos até piada, e não edifica. Mas se nós compartilharmos Jesus, mandamos um versículo da palavra do Senhor, às vezes, irmãos, um versículozinho, sabe aquele menor versículo da Bíblia? Jesus chorou, ou disse Jesus. Muitas vezes estas palavras são suficientes para alcançar um coração que está ansioso para ser liberto pelo poder da palavra do Senhor. Vamos compartilhar mais coisas boas. Use as redes sociais para a glória do nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor, usando a tecnologia do século 20, século 21. Por que não? Paulo disse: fiz-me de tudo para que por todos os meios, de alguma maneira, eu possa salvar alguns. Se Paulo tivesse hoje, na época de Paulo, se ele tivesse um celular, se tivesse as redes sociais, você acha que ele não iria utilizar isso como canal de bênção para a glória de Deus? Iria usar sim, irmãos. Porque o que importa é que o Evangelho do Senhor seja divulgado. Vamos usar as redes sociais também. Fale de Jesus para alguém. Falemos de Jesus. A esperança do mundo está em Cristo. A esperança de Jesus, a esperança do mundo, perdão, não está no islamismo, no hinduísmo. Não, a esperança do mundo está em Cristo. Quando se diz glória a Deus? João Batista só tinha um deserto, mas ele pregou no deserto. Ele poderia dizer: Senhor, o Senhor me mandar pregar no deserto, será que alguém vai ouvir?
Não se preocupe não, porque quando Deus manda, Deus providencia, Deus manda assistência, Deus manda gente de longe. E não foi isso que aconteceu? Pregando no deserto, aí o povo saiu das ruas de Jerusalém, saíram das cidades e iam até o deserto. Ali às margens do Rio Jordão, ouvindo o pregador João Batista. E qual era a mensagem do pregador? Ou do precursor? Está no versículo 3, acompanhe, parte B. Ele dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tinha uma mensagem. João Batista tinha uma mensagem, era essa: preparai o caminho do Senhor. Se preparem. Vocês não podem receber o Messias de qualquer forma. Vocês têm que mudarem. Em primeiro lugar, vocês têm que se arrependerem. Vocês têm que mudar de vida. Evangelho é mudança de vida, viu, irmãos? Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida tem que ser transformada, mudada para melhor. A nossa vida, depois que aceitamos Jesus, não pode ser aquela vida de outrora, do mesmo jeito, não. A nossa vida tem que melhorar, porque agora nós temos Jesus, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, porque Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos morada no coração dele. É promessa. E quem tem Jesus no coração tem a vida mudada. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele tinha uma mensagem. Se eu lhe desse a oportunidade agora no púlpito, chamasse qualquer um dos irmãos, que mensagem você pregaria agora aqui? O que você iria falar? Qual o tema da sua mensagem? O tema da minha mensagem é o precursor de Cristo, com base nesse texto que acabei de ler. Mas olhando para o versículo 4, nós vemos agora aqui nesse texto o ministério do precursor de Cristo. E aí o versículo 4 nos dá pelo menos 3 informações. Olha o versículo 4. O versículo 4 vai mostrar o seu trabalho, o trabalho do precursor, o seu discurso e o resultado prático da sua mensagem. Qual era o seu trabalho? O versículo 4 diz: apareceu João batizando no deserto. Batizando. Esse era o seu trabalho. Pregava e batizava. Podemos dizer que ele era um autêntico evangelista. Ganhava almas e batizava as almas. E o índice de pessoas que ele batizava era 100%. Os irmãos verão. Todos que ele ganhava para Cristo, todos que ele ganhava para Deus, ele batizava todos. Nenhum ficava de fora. Todos queriam se batizar. Apareceu João batizando no deserto. Era o seu trabalho. Irmãos, cantar o hino 115 é fácil. Cantar o hino 115. Abra sua harpa. O que é que diz o hino 115? Rapidamente. Não precisa nem tocar não. É só para aquele hino que diz: eu quero trabalhar para meu Senhor. É fácil cantar. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Cantem! Não é fácil cantar? É fácil cantar. Agora, trabalhar para Jesus, aí eu quero ver. Muita gente canta, eu canto, vocês cantam. Mas o que Jesus quer é que a gente trabalhe para Ele. Amém, irmão? Então João Batista tinha um trabalho. Qual era o trabalho? Apareceu João batizando no deserto. E qual era o seu discurso? Qual era a sua mensagem, irmãos? Está no versículo 4, na parte B. E pregando o batismo de arrependimento. Pregando
batismo de arrependimento. Esta era a sua finalidade. Quantos sermões você tem preparado para pregar, se alguém lhe der oportunidade? Você já preparou um sermão no ano passado, esse ano? Orou, leu a Bíblia, meditou? Será que o Espírito Santo não falou ao seu coração nada? É impossível você ler a Bíblia e o Espírito Santo não colocar algo na sua vida. Agora você precisa meditar. João tinha uma mensagem pronta no seu coração. Ele pregava o batismo de arrependimento. Era necessário as pessoas se arrependerem primeiro, confessar seus pecados a Deus. Só nisso, essa era a condição sine qua non, condição sem a qual ninguém seria batizado. Tinha que arrepender-se. E nós, como crentes, ainda cometemos nossas falhas, cometemos nossos erros. Precisamos também nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, para Ele nos restaurar e assim possamos estar de pé diante do Senhor. E qual era o resultado prático de sua mensagem? Está no versículo 4, parte C. Para a remissão dos pecados. Ele pregava o batismo de arrependimento para quê? Para a remissão dos pecados. Mas a mensagem prossegue, irmãos. Que resultado você tem alcançado na obra do Senhor? Temos alcançado resultados? O que você tem feito para Cristo, para o Senhor? O que nós temos feito, tem alcançado resultados? Porque não adianta a gente começar assim, sabe aquele pique de 100 metros? Aí depois você não tem mais pique para continuar. A gente tem que continuar, sempre abundantes e constantes, né? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja constante. Fale mais de Jesus esse ano, evangelize mais, distribua mais literatura, testemunhe mais, dê mais bom exemplo. E qual era o poder da mensagem do precursor? Está no versículo 5. A mensagem do precursor no versículo 5, o versículo 5 nos fornece que esta mensagem alcançou grandes áreas, alcançou o centro religioso do país e alcançou resultados. Quando olhamos o versículo 5 na parte A, o texto diz: em toda a província da Judéia. Ele pregou no deserto, e toda a província da Judéia ouviu a sua mensagem. Temos hoje nós temos hoje a tecnologia como estratégia, mas nós não estamos sabendo usá-la adequadamente. Eu faço um programa no rádio todo domingo, pela misericórdia do Senhor, e uma coisa que o Espírito do Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, confesso aqui aos irmãos, é que o programa na rádio não é um programa para a gente estar mandando parabéns para os irmãos, abraço para um, abraço para outro, anunciando o nome dos irmãos, dizendo que prepare a galinha porque eu vou almoçar na sua casa, porque é isso que a gente escuta na rádio Nordeste. É um povo, muitas pessoas ali vão fazer o programa no rádio e não tem mensagem. E tem crente que quer ouvir o seu nome. Um dia desse um companheiro, um colega de ministério, não daqui, disse: pastor, fala meu nome. É bom falar o nome das pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir o nome. Irmãos, as pessoas não querem ouvir o nome do pastor Moisés, não querem ouvir o nome de irmã Maria, irmã Francisca. As pessoas precisam ouvir de Jesus. E que adianta ouvir o meu nome e o seu nome na rádio? Mas as pessoas estão indo para a rádio. Sabe por quê? Porque preparar uma mensagem para falar na rádio, preparar a mensagem para o programa, dá trabalho. E as pessoas hoje não querem ter trabalho, querem chegar e dizer assim: ah, irmão, chega lá e abre a boca e o Espírito Santo do Senhor vai encher. Enche não. O Espírito Santo vos fará lembrar, se você ler a palavra e meditar. Aí ele lembra. O Espírito Santo não tem compromisso com pessoas negligentes, com pessoas que não querem meditar na palavra, que não querem se debruçar na palavra. Ele não tem comprometimento de ajudar esta pessoa. Agora, se você orou, se você buscou, se você leu, o Espírito Santo, meu servo, eu vou te encher com aquela palavra que você meditou. Você gastou tempo comigo, eu vou te recompensar. Aí o Espírito Santo dá a mensagem. Então a maioria dos programas, 95% ou mais, sem medo de errar, são programas para
massagear o ego dos irmãos. Como nós estamos perdendo tempo. João Batista, se tivesse uma rádio, Paulo, se tivesse uma rádio, Timóteo, se tivesse uma rádio, era Jesus de Gênesis Apocalipse, toda hora, é falando da obra, é falando de Jesus, dos milagres de Jesus, das bênçãos de Jesus, da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus, do poder de Jesus, toda hora. Não tem esse negócio, eu mando um abraço para você, Timóteo, para você, Filemon. Não é isso não, irmão. Era Jesus, 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 toda hora. O mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa de um abraço. Abraço é bom, quando é sincero, mas as pessoas precisam de Jesus, da mensagem de Jesus, do poder de Jesus, do Espírito Santo de Deus na vida. As pessoas precisam disso. Alcançou grandes áreas, toda a província da Judéia. Antigamente, Israel era dividido na província da Judéia, província de Samaria e província da Galileia. Toda a mensagem de João Batista alcançou toda a Judéia. Mas não ficou só na Judéia. Aliás, ela foi até o centro religioso do país, porque o versículo 5, na parte B, dizia: o de Jerusalém ia até com ele. As pessoas iam e sabiam qual era a mensagem de João. As pessoas não procuravam João Batista para: João Batista, profetize uma prosperidade financeira para mim, profetize que eu vou ganhar um carro novo, profetize que eu vou ganhar uma casa nova. Mas essa é a mensagem que muitas igrejas estão pregando, mensagem de prosperidade financeira, e a igreja lota, fica cheia, menos do poder de Deus, menos da presença de Deus. Mas é porque as pessoas estão ávidas, querendo profecias que falem em situação financeira. Quem é que não passa aperreio financeiro? Todos nós passamos, uns mais, outros menos. Todos nós precisaríamos. Quem não gostaria de ter mais dinheiro? Mas isso não é tudo. Que proveito tem o homem, Jesus disse, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui tem irmãos aqui que talvez estejam até desempregados, mas eu tenho certeza, se a trombeta do Senhor tocar, ele vai subir para estar com Cristo. E milhões, milhares de pessoas riquíssimas aqui na terra vão ficar aqui para reinar com o anticristo, com seus tesouros, com seu ouro. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. João não pregava prosperidade financeira, ele pregava a mensagem de arrependimento, e as pessoas afluíam, iam até a sua presença. E é tanto que a mensagem de João Batista foi tão contundente, irmão, que alcançou resultados. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A Bíblia não diz aqui, e quase todos. A Bíblia diz que todos que ouviram a mensagem de João foram confessar os seus pecados e foram batizados. Todas as pessoas. Hoje fazemos movimentos, fazemos cruzadas, Impacto de Deus para Natal, uma bênção. A gente evangeliza, pessoas vão evangelizar, aí quando chega, ganhamos 20 almas para Jesus, 30 almas para Jesus, os irmãos se alegram, dão glória a Deus. Mas quantas dessas pessoas permanecem? E quantas dessas são batizadas? Onde está a falha? Onde está a falha? Não está em Deus, não está no Espírito Santo, não está em Cristo, pode estar em nós. Jesus disse: ide e fazei discípulos. É necessário que a pessoa também que aceitou Jesus venha para a igreja, claro. A gente não pode aqui, toda pessoa que aceitar Jesus, um pastor, alguém, vai buscar o irmão no seu carro e traga para cá. A pessoa pode caminhar, porque quando a pessoa estava no mundo, não ia para o estádio de futebol, não ia para o carnaval, não ia para o carnatal, não ia andando, correndo, de bicicleta, de moto, mas chegava lá. A questão é, irmãos, que as pessoas hoje querem aceitar Jesus, mas não querem gastar tempo com a palavra de Deus. E quando a gente aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, é como uma criança quando sai na maternidade com a mãe.
Assim como a criança nasce com poucos minutos, as irmãs aqui que tiveram filhos, sabem disso, logo logo a enfermeira traz, a mãe já dá de mamar, é assim, não é? De mamar. E a criança já está chorando, e já começa já a se alimentar, porque se não se alimentar a criança vai morrer. A mesma coisa é o pecador que aceitar Jesus. Ele precisa, olha, o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Não é televisão, não é novela, não é torcer por time de futebol, não é nada disso. O que alimenta o nosso espírito é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é remédio para nós. Se a pessoa aceita Jesus e não lê a palavra, não medita, a pessoa aceita Jesus no domingo, na segunda-feira está desviada. Por quê? Porque não se alimentou. Não alimentou o espírito com a palavra. Aí na primeira tentação a pessoa cede. Porque Satanás é astuto, irmão. Se antes a pessoa gostava de tomar cerveja, se a pessoa antes gostava de se drogar, Satanás vai usar uma pessoa para dar de graça a cerveja. Vai oferecer de graça para a pessoa, porque ele é astuto. Ele trabalha, ele é inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu não vou dizer que a falha está na igreja, porque a pessoa que aceita Jesus tem que estar na igreja. Agora, pelo menos a igreja tem que fazer o quê? Já vi pessoas aceitar Jesus aqui e em outros lugares. A pessoa aceita Jesus, o irmão vai, pega o nome dele, anota a ficha. Na ficha, o pastor aqui ora, em pé da cabeça apostólica, os irmãos fazem frente para a retaguarda, vão embora, e ninguém chega nem perto do irmão aqui. Pai do Senhor, querido, querida irmã, que prazer, olha, amanhã tem culto, assim, etc. Venha para o culto, entendeu? Então, às vezes a falha está em nós. Se você for na casa de uma pessoa e a pessoa não lhe receber bem, você vai voltar lá? Vai? Dificilmente. Só se a necessidade for muito grande. Mas se você for bem recebido, você vai querer voltar? Vai ou não vai? Vai querer voltar. A mesma coisa é a casa do Senhor. A gente precisa, vamos fazer isso esse ano, vamos fazer esse compromisso. Qualquer pessoa que aceitar Jesus aqui, se for um jovem, vem a mocidade aqui. Se for uma criança, vem as crianças, as nossas irmãs regentes. Se for um adulto, um obreiro, os obreiros aqui da casa do Senhor, uma senhora, nossas irmãs aqui. Irmãos, temos aqui público para todas as faixas etárias aqui. Vamos fazer isso esse ano, vamos fazer um compromisso com o Senhor Jesus, para que vamos experimentar fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar e a igreja vai crescer na sabedoria e na graça do conhecimento do Senhor Jesus. Então a mensagem de João Batista alcançou resultados, foi de 100%. Todos eram batizados. Se ele ganhava 100 almas naquele dia, as 100 ele batizava. Está aqui, e todos eram batizados. Todos, não era quase todos, todos eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o índice de decisões era alto, 100%. E hoje, como eu digo, reitero, dos que se decidem, é ínfima a quantidade dos que permanecem e são batizados por causa do quê? A falta de permanência das pessoas. E às vezes a falha está em nós, em não agregar o irmão, em não receber o irmão, em não falar com a pessoa. Prosseguindo aqui por causa do horário, mas uma coisa importante aqui, Marcos, ele coloca no seu evangelho. Ele mostrou o evangelho, mostrou a missão de João, mas ele agora vai descrever o aspecto do precursor. Irmãos, se uma pessoa dissesse, olha, tem um pregador ali, todo esfarrapado, ele nem terno tem, o terno dele é feito de pelo de cabra, entendeu? E ele é meio estranho. As pessoas, talvez alguém fosse só para olhar o aspecto, a curiosidade de olhar para ele. João Batista tem um aspecto assim, que quem olhasse João ficava assim meio assustado com a forma como ele se apresentava. Ele era diferente das demais pessoas na questão da vestimenta, no que ele comia. E como é que uma pessoa dessa, vestindo-se de forma diferente das demais pessoas, comendo
outros alimentos diferentes. Como é que uma pessoa dessa atrai as pessoas? Sabe por quê? É porque João Batista tinha uma mensagem, era uma mensagem de arrependimento. O que as pessoas precisavam fazer ali era arrepender-se, confessar os pecados e ali serem batizados. E as pessoas sabiam que precisavam disso. Começando no aspecto das vestes dele, as suas vestes. E João andava vestido de pelos de camelo. E aqui eu coloquei: não é necessário alguém vestir-se roupas caras para pregar. Não é necessário você ter uma roupa bonita para vir ao culto. Ah, eu não vou participar daquele culto, daquela festa na igreja ou de tal culto porque eu não tenho roupa. Eu não tenho uma roupa elegante, não tem problema. O mais importante é como está o seu coração. Se o seu coração está em paz com Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, pode vir até com roupa de saco de estopa que Deus recebe a sua adoração. Glória a Deus. Nunca diga: não vou para o culto porque não tenho roupa, eu não tenho uma sandália, eu não tenho uma roupa. Não venha assim, minha irmã, meu irmão, não fique em casa. Certa-feita Jesus disse assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Vocês foram ver o que no deserto? Uma pessoa elegante, vestindo roupas de grife? Não, estes estão no palácio. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos a verdade: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Viu, irmãos? João Batista teve esse privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo. O seu cinto, ele também tinha um cinto, está aqui no versículo 6, e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E o que ele comia? Algo estranho, irmão. E comia gafanhotos e mel silvestre. Era o alimento de João Batista. O gafanhoto não era um animal, não foi proibido. Deus não proibiu da pessoa comer gafanhoto. Aqueles gafanhotos comestíveis. E colocava mel e comia esse alimento. Gafanhotos e mel silvestre. Era o alimento. Então veja o aspecto dele: as vestes, seu cinto, seu alimento. Mas o importante aqui, já estou finalizando, irmãos, era o testemunho do precursor. Olhando para os versículos 7 e 8, está acompanhando aí na sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, que alimenta o Espírito é a Bíblia, é a palavra do Senhor. O testemunho do precursor está no versículo 7 e 8. E aqui eu posso extrair 4 verdades rapidamente. Como pregador, reconheceu a sua limitação. Versículo 7 ele diz, o texto: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Que humildade! Coisa linda é a gente ver uma pessoa humilde. Quem é humilde aqui, levante a mão. Já não é mais. Quem é humilde não faz propaganda de si próprio. Não precisa dizer que é humilde. Quem é humilde, as pessoas olham e dizem: aquela irmã, olha como ela é humilde. Aquele irmão, como ela é humilde. E ser humilde não significa que a pessoa pobre é humilde, não, viu? Tem muito pobre orgulhoso, irmão. Tem muito pobre orgulhoso. E Deus só não abençoa mais ele porque se Deus aumentar um pouquinho as condições financeiras dele, aí ele não vai, me perdoe a expressão, quase não pisar no chão. E a gente vê às vezes pessoas ricas e humildes. Ricas e humildes. E às vezes pessoas de poucas condições, falta humildade na pessoa. João Batista, apesar de ter todo esse apoio das pessoas, é um homem que ganhou muitas almas para Deus. Ele sabia, ele tinha o pé no chão e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu.
Tudo que você fizer de bem, de bom na obra do Senhor, a glória nunca é para ser sua, nunca é para ser do pastor. A glória aqui é para a glória do Senhor. Tudo aqui é para a glória do Senhor. Se o irmão ensinou bem, é para a glória de Deus. Se os tocadores tocam bem, é para a glória de Deus. Se o pregador pregou bem, é para a glória de Deus. Se uma criança cantou bem aqui, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. E tem uma coisa, irmãos, eu estou dizendo aqui sem medo de errar. Eu acredito que o Espírito do Senhor vai concordar com o que eu vou dizer. Poucos são os milagres hoje que estão acontecendo na igreja. Raramente acontece um milagre, é assim ou não é? Por quê? Porque hoje as pessoas, o pregador, o cantor, mas o pregador que prega, às vezes, o nome dele está tão... Faz um painel, grande pregador, aqueles outdoor grandes, as pessoas passam aquelas letronas imensas. Grande pregador, grande, tira o grande, grande é Jesus. E Deus não tem mais cooperado, feito mais milagres, porque as pessoas vão adorar o pregador que fizer aqui. Se chegar um pregador, se Deus me usasse aqui, eu colocasse a mão aqui em cima de um cego, e o cego passasse a ver, um paralítico começasse a andar aqui, as pessoas iam adorar o pastor Moisés. Mas quem é para ser adorado é o Senhor. Ah, eu vou para onde aquele pregador, porque aquele pregador, por onde ele anda, já vou dizer, ele faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Quem faz milagre é o Espírito Santo. E Deus, quando olha lá do céu, eu não vou curar muito, porque eu sei que a glória não é minha, é para o pregador que vai ganhar nome. E a glória de Deus onde é que fica, irmão? Porque os milagres agora são poucos, talvez por isso. E hoje nas redes sociais as pessoas podem até filmar a pessoa sendo curada e dizer, tal pregador. Não, tira o pregador, coloca Jesus na frente. Jesus, irmão, se nós que pregamos, que ensinamos, que cantamos, que tocamos, irmãos aí, que louva a Deus, que adora, se tirar Jesus da gente não fica nada, irmão. Jesus é que merece tudo. Como o servo demonstrou humildade também, ele diz, olha, a qual não sou digno de abaixando-me e desatar a correr das suas alparcas, nem como o servo João Batista se comparou, porque quando chegava uma pessoa na casa de um judeu, o servo era quem se abaixava, a pessoa chegava com as sandálias cheias de poeira, aí o servo se ajoelhava, se abaixava, tirava a sandália, lavava os pés, enxugava, carregava as sandálias ali para... Quem sabe bater a poeira fora. João Batista disse, eu não tenho nem condições de ser servo de Jesus. Eu não tenho nem essa condição de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Que humildade, irmão. Que humildade. A igreja concorda? Amém. E para terminar, ele dizia, no versículo 8, o texto diz, eu em verdade tenho os batizado com água. O agente do seu batismo era água, mas ele anuncia que vem alguém muito mais poderoso. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O agente do batismo de Cristo, o Espírito Santo. Para concluir, irmãos, todas as pregações e mensagens devem ter como foco principal a pessoa e a divindade de Cristo. Infelizmente, muitos têm pregado aí para ganhar notoriedade, ganhar nome, reconhecimento. Já existe até, irmãos, agência de pregadores. Infelizmente, para nossa vergonha, já existe isso. Vai ter uma cruzada, liga-se para um lugar, tem muitos pregadores, aí ele vai dizer, o que é que você quer que eu faça lá? Quer que eu ore para Jesus batizar com o Espírito Santo? Como se ele tivesse se a sua simples presença, Deus fosse obrigado a fazer isso. Não, Deus faz quando Ele quer, com quem quer, quando Ele quer, porque o Senhor é que é o dono da obra. Deus não se sujeita a pregador, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça mais crentes este ano, e que estejamos mais preparados e compromissados com a obra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer o Senhor por tudo. Alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus e quer tomar essa decisão,